bem-vindos a mais uma Palavra Viva da comunidade católica Cristo Ama. O nosso carisma é conhecer e amar a Cristo como um discípulo amado. O evangelho que nós vamos meditar hoje, ele encontra em São Lucas, no capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelas aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria, meus irmãos, partilhar com vocês hoje essa palavra tão linda, que já começa dizendo assim: Jesus exultou no Espírito Santo e disse. Então, tudo aquilo que Jesus falou foi pela ação do Espírito Santo. E o Senhor já começa essa palavra a nos dizer que nós precisamos agir pela ação do Espírito Santo. Precisamos exultar e falar aquilo que vem do Espírito Santo quando Deus nos coloca. E precisamos pedir diariamente esse auxílio do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa louvar, para que a gente possa adorar, cheios dessa graça do Espírito Santo. Porque sozinho, meus irmãos, nós não conseguimos. E outra coisa belíssima que Jesus mostra nesse evangelho é que Deus escondeu muitas coisas dos sábios, dos inteligentes e revelou aos pobres. Por que revelou aos pobres? Por quê? Porque muitas vezes a nossa inteligência faz com que a gente queira ser mais do que Deus. E o pobre de espírito, ele se coloca diante de Deus e recebe essa graça de interpretar através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela vem até nós através do Espírito Santo, para que a gente possa compreender aquilo que Jesus quer nos falar. Então, quantas pessoas são humildes, quantas pessoas sabem só ler, não tem toda aquela inteligência, mas eles conseguem entender, absorver aquilo que Jesus ele quer falar para cada um de nós. Então, que nesse dia de hoje possamos nos abrir à graça do Espírito Santo, à graça de ouvir aquilo que Deus quer nos falar, a graça de interpretar as palavras através da ação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos conduzir, de nos abrir aos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós nos enchemos demais da sabedoria humana, de tudo aquilo que o mundo vem ensinando, tantas coisas nas redes sociais, e muitas vezes aquilo nos sobrecarrega e nós deixamos aquilo encher o nosso coração. Mas nós precisamos nos esvaziar de tudo isso e deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre nós, sobre o nosso coração e nos dar a graça da humildade de agir pelo Espírito Santo que o Senhor Deus traz até nós. Devemos amar o próximo, ou porque ele é bom, ou para que se torne bom. Amém.